Bom dia, é terça-feira, cá estamos para mais uma emissão do programa Hora 10, com controle técnico hoje de Fábio Betancourt. Eu sou Marta Cília, deixo o convite para que acompanhe a conversa que vou aqui estabelecer com Nelson Carvalho. É psicólogo clínico e da saúde, diretor da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências da Direção Regional de Saúde. Bom dia, Nelson Carvalho, bem-vindo. Bom dia, Marta, bom dia a todo o auditório. Retomamos as nossas conversas mensais, mais ou menos, e hoje para falar de saúde mental e do impacto que pode ter na prevenção dos comportamentos aditivos e dependências. Lembrando que o Dia Mundial da Saúde Mental se celebrou no passado dia 10 de outubro. Nelson Carvalho, porque é que temos que olhar com atenção para a saúde mental no global e de que forma é que é fundamental na prevenção das adições? Não, eu, antes de mais uma vez, bom dia a todos. A saúde mental, de facto, está a ser cada vez mais falada em vez da doença mental. Durante muitos anos falava-se na doença mental. E é fundamental falar também, sobretudo, na saúde mental. Porque a saúde mental não é só a ausência de doença mental, é muito mais. É a pessoa estar bem consigo própria, é a pessoa ter família, estar em família, ter amigos, conhecer-se a si própria, os seus limites, cuidar do seu corpo, ocupar o seu tempo de forma saudável, com exercício físico, dormir bem, alimentar-se bem, relacionar-se com os outros, também estar inserido na sua comunidade, fazer coisas também altruístas e ter tempo para si. Porque muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos a ajudar os outros, estamos a fazer coisas e mais coisas e esquecemos de nós. E por dia é importante também ter alguns momentos para nós. Uma caminhada, uma corrida, o ginásio, ouvir música, mindfulness, meditação, seja lá o que for. Sim. E tudo isto é importante. E obviamente que se eu não estou bem comigo, estou mais vulnerável. E ao estar mais vulnerável, a probabilidade de enverdar por consumos é muito maior. E também não posso esquecer outra questão importante, que é a saúde mental no trabalho, que é uma área que também temos trabalhado e cada vez mais está na ordem do dia e bem, que as pessoas estão sobrecarregadas, estão cheias de trabalho, um horário muito sobrecarregado, depois não descansam, dormem pouco, depois muitas vezes são muito pressionadas, são muito competitivas, elas próprias às vezes não têm capacidade de dizer que não. Sim, o dizer não é muito importante. Exatamente, e tudo isso vai vulnerabilizando a pessoa. E ao ficar vulnerável, a probabilidade de enverdar por consumos é muito maior. Será um escape, nesse caso? Sim, exatamente. Muitas vezes ou um refúgio, ou tentativa de colmatar um problema, bebem, fumam drogas ilícitas, mas sobretudo aqui o álcool tem um papel muito presente. E daí que é importante as pessoas cuidarem de si. E o que é utilizado como recurso, não é? Muitas vezes torna-se uma adição crónica. Claro, não é? porque uma dependência. Exatamente. Porque o que é que acontece? Um indivíduo experimenta, sente-se mais relaxado, acha que isto é bom, posso continuar a trabalhar, posso continuar com um estilo de vida desorganizado, intenso, sem cuidar de mim, bebo um copo, isto acalma. Só que depois de um copo vem 2 copos e 3 copos e vai aumentando. Só que, entretanto, depois a pessoa vai ficando cada vez mais agarrada à substância e, ao mesmo tempo, vai perdendo a capacidade de atenção, a capacidade de produção de trabalho, de concentração. Por vezes já começa a faltar, fica mais irritada, mais agressiva, mais propensa a haver acidentes de trabalho. Por outro lado, também em casa começam-se a notar alterações na dinâmica familiar, em que as pessoas muitas vezes tornam-se mais violentas. Há mais conflitos, não é? Exatamente, ou tornam-se menos atentos e afetuosos, e tudo isso vai levando a um afastamento do indivíduo, da família, do trabalho, dos seus amigos, e vai focando cada vez mais na substância. Neste caso, por exemplo, o álcool, até que depois acaba por estar muito tempo sozinho e passa o dia sozinho em casa a beber, vai buscar ao bar, ao supermercado, ou pede alguém para trazer, e depois, claro, acaba numa dependência que muitas vezes perde o emprego, a família depois desinveste. Sim. Portanto, o prazer imediato que é alcançado inicialmente com esses consumos é uma armadilha, porque o hábito leva muitas vezes então à adição. E daí que é importante
uma das vertentes importantes da saúde mental é o autocuidado e o autoconhecimento. Porque se eu conhecer os meus limites, se eu souber, eu posso fazer X tarefas e posso fazer estas tarefas em X tempo. Mais do que isto, eu não sou capaz. O importante aqui é as pessoas dizerem aos seus chefes: não consigo. De uma forma assertiva. Porque muitas vezes qual é o problema? As pessoas vão fazendo. Nunca dizem que não. E vão aceitando 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarefas. Que e sobre aquela pessoa vai recaindo cada vez mais trabalho, não é? Exatamente. E é humanamente impossível depois... É humanamente impossível depois a pessoa ter um bom rendimento. Porque está cansada, porque não se consegue fazer aquelas coisas todas ao mesmo tempo, porque muitas vezes exige um grau de foco muito grande, de atenção, de estudar as coisas, ou uma subcarga. Se for tarefas como, por exemplo, a agricultura, a construção civil, a restauração, são tarefas muito árduas do ponto de exigentes do ponto de vista físico. E tudo isso depois vai desgastando as pessoas. E por isso é importante haver uma cultura nas organizações que tem vindo a melhorar, diga-se. Eu próprio tenho sido testemunha, tenho trabalhado em algumas empresas pelo serviço e as empresas estão cada vez mais sensíveis a isto e promovem cada vez mais formações aos seus colaboradores e eles próprios também criam cada vez mais espaços para as pessoas falarem, encaminham para a psicologia, para a psiquiatria, para o médico de medicina do trabalho, para as pessoas se tratarem, se cuidarem. Porque, de facto, este paradigma tem de mudar. Porque não vale a pena eu trabalhar 10 horas se eu não produzo essas 10 horas. Às vezes é melhor trabalhar menos e produzir mais, com mais qualidade. E toda a gente fica a ganhar. Estamos a falar no universo do trabalho, digamos. Mas isto pode colocar-se em relação a gente mais jovem que ainda só estuda. Também, claro. Este recurso às substâncias lícitas ou ilícitas para compensar, de certa forma, essa pressão. Sempre que há sobretudo aqui no ensino secundário, começa a haver cada vez mais pressão, porque a competição para entrar na faculdade é cada vez maior. E depois há uma pressão, até muitas vezes familiar, em que os pais quase que querem que os alunos, que os filhos vão para cursos, não que os miúdos gostam, mas que os pais gostam. Ou que acham que lhes traz benefícios e uma carreira promissora. E o conselho que eu dou sempre aos pais é: interfiram o mínimo possível nesta questão, ajudem, orientem, falem. Quando não conseguem, enviem para o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior ou outra área que podem fazê-lo. Há psicólogos a trabalhar nesta área. Sim, exatamente. Tem o gabinete e depois mesmo nas escolas podem fazer isso. Em vez de ir obrigando, ir condicionando. Porque depois o que é que acontece? O adolescente não gosta e está a estudar, como já tive várias vezes e colegas nossos, que têm miúdos que estão a estudar não para eles, mas para os pais. E, inclusive chegam a entrar em cursos que não gostam e passado um ano nem sequer já estão outra vez na Madeira. E ficam também mais vulneráveis. Também muitas vezes aí refugiam-se no álcool, nos ansiolíticos, vão ao médico, quando vão ao médico, às vezes é que por trás, e outras drogas para acalmar, para aguentar. Porque também aqui às vezes não há um espaço familiar para haver o diálogo e um espaço para os pais reconhecerem que não, o meu filho tem que escolher aquilo que gosta e não aquilo que eu quero que ele goste. Porque isso é preocupante. A frustração de não alcançar determinadas metas impostas pelos pais pode é um fator de risco. É um fator de risco. Porque criou-se uma ideia, a meu ver, errada, que é: há certas profissões que temos que ter. Se não for estas, são menores. E isso é preocupante. Porque para mim, qualquer profissão é honrável. É digna. E honrosa, perdão. E toda a gente tem de escolher, tem direito a escolher o que quer. Nem toda a gente tem que ir para a faculdade. Se toda a gente vai para a faculdade, como é que vamos ter pescadores, agricultores, canalizadores, carpinteiros, pedreiros, que são profissões importantes, não são menores? E que às vezes as pessoas acham: mas que vergonha, já viste o que é? Quantas vezes a gente ouve isto? E os miúdos o que é que fazem? Muitas vezes refugiam-se nestas substâncias. E isso é que é preocupante. Portanto, o que eu aconselho aos pais é: deixem os miúdos escolher aquilo que gostam, orientem, aconselhem, acompanhem. Estejam presentes, não é? Mas deixem-os, porque a vida é deles. Caso contrário, é complicado. E esta competição de que... mas como então, quantas vezes a gente ouve? Aquele miúdo entrou com 20
e vai para letras. Mas ele está bom da cabeça. Há também um ranking dos cursos. Ele vai das licenciaturas. Com 20, ele não vai para a faculdade. Para a medicina, provavelmente. Mas, sim, medicina, aeroespacial. Sim, agora. Mas porquê? Porquê é que ele tem que ir? Porquê é que ele tem de ir para aquelas áreas se ele não gosta? Se ele tem apetência para uma outra área. De que ser uma pessoa ir para um curso que depois chega lá, não consegue, e depois não é bom profissional, nem está satisfeito consigo próprio. E a sua saúde mental é afetada por uma pressão que existiu que não faz sentido. E só vai fazer mal àquele jovem. Estes comportamentos aditivos ou adições tornam-se crónicos, mas têm o mesmo efeito em todos, ou há fatores de risco, digamos, na própria pessoa? E até no ambiente familiar, talvez? Sim. Por exemplo, geneticamente sabe-se que há pessoas que têm maior predisposição. Sabemos que os ambientes familiares mais permissivos ou mais agressivos são mais propensos a isso. Sabemos que as pessoas que são mais submissas, lá está, ou agressivas, como não são capazes de dizer que não, têm mais dificuldade em resistir à pressão do grupo, depois não conseguem dizer não às substâncias e outros comportamentos de risco. O ambiente que estão rodeados, se vivem num ambiente mais permissivo, em que há mais uma aceitação de substâncias, se há maior oferta, a probabilidade também é maior. Há vários fatores. Exatamente. Então. Há fatores sociais, escolares, individuais e dos amigos também. E o que é importante aqui é nós, pais, irmos educando, irmos orientando os nossos filhos e também sermos um exemplo. Porque se nós também começarmos a consumir e permitir que eles consumam, ter uma aceitação permissiva em relação ao consumo, é natural que vai haver a maior probabilidade dos nossos filhos consumirem. Sim. E estou-me a lembrar desde logo o álcool e o tabaco. Sim. Que é uma aceitação muito grande. Em relação a estas duas substâncias. É porque são legais. Mas têm igual potencial de dependência? Sim. Que outras substâncias? Aliás, o tabaco é uma droga que tem um poder de adição muito grande e o álcool também. E que as pessoas, devido à cultura vigente, acham natural. Um dia de festa não há problema, podes beber aqui uma bebida doce, um licor, ou seja o que for, ou podes fumar um cigarrinho na festa para jogar as bombas, coisas assim, que depois podem ser más. E todos dão essa sensação de gratificação imediata, de bem-estar imediato. O problema das substâncias psicoativas, das drogas, é esse, é que dá prazer. Seja o álcool ou a cannabis ou qualquer uma dá prazer, só que depois tem o efeito o reverso da medalha, digamos assim, que depois é a tolerância, depois leva até à adição e isso é que é o problema. Portanto, saúde mental é importante no global para depois não se cair num comportamento aditivo perante, enfim, os desafios da vida, do dia a dia. Isso é uma coisa importante, que é hoje em dia parece que as pessoas têm medo que os filhos caiam, ou seja, tenham uma adversidade, uma dificuldade, chumbem uma cadeira ou um exame, perdem uma namorada ou um namorado, perderam um campeonato de futebol ou de handball. Hoje em dia há uma pressão tão grande para as crianças e os jovens que é problemática, que é os jovens. Eu ainda ontem estava a falar com uma colega em que nós chegámos à conclusão que os jovens quase trabalham mais horas do que nós adultos. Estão na escola mais horas. Porquê? E mais acrescentando as atividades. Porque o inglês é o conservatório. Atenção, sem desprimir para nenhum. São todos importantes. Sim, todos importantes. Línguas, conservatório, desporto, cultura. Pelo menos essas três. E são tudo importantes. Agora, tem de haver aqui mais e melhor gestão. Porque senão depois a criança e o jovem começam a ficar subcarregados. E tal como o trabalhador, depois também vai ter dificuldades e vai ter dificuldades depois no seu sucesso. E esta pressão, muitas vezes, é feita porque o vizinho tal, o filho é assim, porque é moda ser assim, e não pensam nas capacidades daquela criança. Aquela criança pode não estar preparada para isso, pode preferir só uma daquelas atividades, que também é muito importante, e continuar a ser bom para a sua saúde mental em vez de estar a subcarregar. E daí que é importante nós prepararmos os nossos filhos para as adversidades. É natural que se ele chumbou um teste, está muito revoltado,
está irado, está triste, está em baixo. Deixe-o ficar, deixe-o gerir as emoções. É importante ele deitar para a rua aquilo. E saúde mental é isto também. É saber gerir as nossas emoções, saber gerir os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas crenças. E às vezes é preciso, de forma mais agressiva verbalmente, a pessoa deita para a rua, não faz mal. Sim. Chorar. Exatamente. Agora, temos é que dar um espaço para que a pessoa deite para fora. Muitas vezes o que é que acontece? Vão logo à procura de um profissional, quando muitas vezes nessa fase inicial não há necessidade. Sim. E quando nós pais é que devemos ter essa capacidade de dar espaço. Não temos de ter medo, temos dificuldade em lidar com o choro. Parece que o choro... Sim. Ninguém gosta de ver um filho ou uma filha triste. Mas é melhor, Marta, ele ficar triste naquele momento e deitar para a rua do que ele fazer de conta que está tudo bem e depois estar a arranjar um problema. Ou mais tarde estar a esconder e arranjar uma depressão, ou uma ansiedade, ou um problema de droga. Ou recorrer, enfim, a uma substância. E é isso que eu acho que é importante, é prepararmos os nossos filhos para os desafios da vida, porque a vida não são um mar de rosas. Sim. Também tem coisas más, tem coisas difíceis, tem obstáculos. E o que se vê é que muitas vezes os jovens não estão preparados para isto. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é: façam com os vossos filhos e não pelos vossos filhos. Porque se eu vou fazer por ele, ele não sente. Ele tem de sentir a frustração, tal como ele tem de sentir o sucesso. Mas para chegar ao sucesso passa pelo insucesso. É um percurso. E muitas vezes isto não é feito. Nós quase estamos ali à espera que ele ao colo, exatamente com medo que ele caia. Cair é importante, para saber se levantar. Falamos de substâncias que provocam adição, como o álcool ou a cannabis, ou enfim, e outras que reconhecemos como aditivas, mas há outras que têm potencial também aditivo, e é o caso, por exemplo, dos jogos. E recentemente saíram uma vez mais notícias relacionadas justamente com a prática dos jogos online, que deveriam ser um alerta, não é? Exatamente, isso foi do Dia da Defesa Nacional, que de vez em quando falamos cá no programa. Sim. Saiu agora em setembro do ano passado, portanto isto é feito anualmente desde 2015, e a Madeira, apesar de ter baixado em relação a outro ano passado, há 2 anos, perdão, continuamos a ser a região onde os jovens aos 18 anos fazem mais apostas online. Anda à volta dos 19,1, se não me engano, ou 0,2 dos jovens aos 18 anos fazem as apostas, enquanto a média nacional anda pelos 16. O que é importante tirar deste alerta é que cada vez mais aparecem pessoas dependentes de jogos online, de apostas. A que é que se pode... Aqui primeiro... justificar. O que é que pode justificar isso? Enfim, aqui na Madeira, no arquipélago, o isolamento. O isolamento talvez. Também fala um pouco nisso. Os estudos demonstram que as ilhas geralmente têm tendências para haver um aumento disso. Por outro lado, também, cada vez mais a pressão, a publicidade e a pressão do desporto, ou a introdução dos jogos de apostas e das empresas de apostas no desporto. Depois a publicidade, que apesar de ser das 10h30 da noite às 7 da manhã, com as Powerbox facilmente, e depois nos campeonatos de várias modalidades, aquilo está ali, vai surgindo pela calada, e está tudo, é tudo aceito. Depois cria-se uma ideia que é ganhar dinheiro fácil. Com pouco dinheiro eu consigo ganhar muito dinheiro. E eu, ao experimentar, apostando €1 num jogo desses, ganhar 100, isso é uma alegria para as pessoas. Isso é fantástico. Se eu com €1 conseguir render 100... é um caminho fácil. Exatamente, só que depois vai jogando 2, 3 e começa a perder, como é óbvio. Mas isso é apelativo para os jovens, no fundo. No fundo é apelativo para todos, mas para os jovens também. Porquê? Porque eles não têm a maturidade que um adulto tem. E acham que, olha, em vez de andar a chatear o meu pai que ele não me dá dinheiro, a minha mesada não chega, isto é uma forma boa de ganhar dinheiro. Tal como o reformado não consegue ganhar, tem aquela reforma só por mês, depois vai para a raspadinha e desgraça-se por causa disso. Portanto, é o mesmo princípio. É a ilusão. Exatamente. Do dinheiro fácil. E depois os jovens começam a apostar cada vez mais, porque 100, 2, 200, e depois começam a perder. Depois começam a não ter dinheiro porque já gastaram a mesada. Depois às vezes começam a tirar aos pais. Começam até a pegar nos cartões de crédito. Depois começam a roubar coisas de casa. Vão jogando cada vez mais. As dívidas vão aumentando. Depois até contraem empréstimos. Até que depois ficam sem nada. E depois isto é uma dependência tal e qual uma dependência de uma droga.
e com consequências nefastas. Aliás, cada vez mais temos problemas destes nas consultas. Que não só no serviço, mas também nos outros serviços e nos consultórios privados tem havido um aumento. Mesmo de gente jovem? Jovem e adultos, cada vez mais por causa disto. Depois também tem os videojogos. Também pode criar dependência. Aliás, o que temos verificado é que os videojogos depois mais facilmente levam aos jogos de apostas. E então, o que é que tem acontecido também? Passa a publicidade, o League of Legends, CS e outros jogos, tem lá, implica às vezes compras de armaduras, de armas, para subir de nível. E muitas vezes os jovens tiram, para não dizer roubam, os cartões aos pais e os cartões de crédito. Para adquirir. Exatamente. Ainda há dias houve uma situação com um jovem que já é em pai 600, às vezes 1000 euros, que desviou para comprar isso para subir de nível. E os pais depois é que se deram conta. O que parece uma coisa inocente, de repente torna-se um problema. Porque depois o virtual tem esta chatice, é que enquanto nós pegamos numa nota, temos um contacto diferente com o dinheiro. Quando é virtual, parece que é um jogo qualquer que não conta, que não sai da nossa conta, é uma coisa insignificante, daí a pouco já temos igual e não é. E é esta ilusão que muitas vezes foi criando, e vai criando nos jovens, a ideia de que as apostas são inofensivas e os próprios pais acham também é uma forma de ele ganhar um dinheirinho, não há problema nenhum. Até às vezes dão o próprio contribuinte para os miúdos jogarem. Não façam isso. Porque isso é estimular. Isso é tal e qual dar cerveja para a mão, dar álcool, dar cannabis, dar cigarros, é exatamente a mesma coisa. Não estimular, não encorajar estes comportamentos, porque isto não são inofensivos. Porque por detrás disto está toda uma máquina de ganhar dinheiro. E quando não se ganha também provoca provavelmente frustração nos jovens, não é? Claro que sim, claro que sim. Não gostam de perder, não é? E isso depois vai perder, vai apostar mais para recuperar. E vai andando naquela roda livre até ficar sem nada. Fazendo aqui um à parte, há outro tipo de comportamentos aditivos que também podíamos juntar aqui, como os do comportamento alimentar, que eu sei que não é a área do Nelson Carvalho, mas também isso, ou comprar por comprar, não é? Aliás, os influencers, essa coisa que eu não sei o que é, que aliás só dá morticária às vezes só de pensar nessas coisas. A palavra influencer. Esses influencers que depois aconselham os suplementos alimentares e o detox para aqui, detox para ali, proteínas para ali, creatina para acolá, e muitas vezes, muitos deles sem qualquer formação, e as pessoas vão comprando e depois põem em risco a sua saúde. Portanto, se querem fazer uma alimentação regrada, vão com o seu médico de família, com o seu nutricionista, que depois, naturalmente, aí vão ter conselhos técnico-científicos fundamentados e não dietas malucas só porque influenciar A, B ou C, que de repente parece que foi ao calhau e tirou um curso e mete no Instagram ou no Facebook, comprem. Isto muitas vezes é publicidade enganosa. E até mais, pode pôr em risco a vida das pessoas. Isto também advém de uma coisa que é: nós temos pouca literacia digital. Já na saúde tínhamos pouco, então na digital... Na digital ainda mais. E o que é que acontece? Os pais muitas vezes demitem-se disto. Sim. Há controle parental que pode ser feito, mas eu penso que devem ser muito poucos os que o fazem, o que acionam essa possibilidade. Choca, Marta, quando vejo bebés praticamente recém-nascidos, já naqueles carrinhos e nas alcofas com ecrãs. É horrível pensar nisto. As pessoas não têm noção. E há informação, há campanhas, falamos tantas vezes sobre isso. Até aos 2 anos não deve haver ecrãs. Porque estamos a fazer um mal terrível àquelas crianças, àqueles bebés. Depois não há supervisão, é dar para a mão o dispositivo. Porque o menino não come. Se ele não tem aquilo, não come. E cria-se xuxas virtuais, vamos dando uma dependência. Para a mão. É uma dependência. E depois as crianças vão andando por conta em risco a navegar. Como é um mundo que se abre sem termos consciência muitas vezes disso. E isso afeta a saúde mental das crianças. Estou-me a lembrar, e quem nos está a ouvir de certeza vai se lembrar, sobretudo as professoras do ensino básico, que são os influencers brasileiros. Sim. Em que os miúdos do primeiro ciclo andam a falar português brasileiro. Já disse aqui, eu não tenho nada a ver com o português brasileiro, mas usamos o português de Portugal. E os miúdos andam a usar esses termos, estão a estragar o seu léxico verbal.
E não só, então sem supervisão. Sim, é sem rede que estão na internet. Considera que a saúde mental dos jovens não melhorou com esse abrir ao mundo através do uso da tecnologia, da informação? E a pandemia foi o exemplo disso, aliás, a pandemia... Nós falamos várias vezes, enfim, das implicações que teria a pandemia e a reclusão quase, entre aspas. Eu por acaso sempre disse, havia pessoas que... E sou otimista. E disse aqui... O ser humano ia voltar tudo igual, até para pior. Para pior. Para pior porque o ser humano esquece rapidamente o que aconteceu. E o que tem-se passado na saúde mental dos jovens é que eles estão cada vez mais agarrados a estas novas tecnologias, quase porque os pais alegam sempre não têm tempo e parece que eles estão a aprender através destas novas tecnologias. Só que, como vemos, é influencers para tudo e para nada, é mensagens para tudo e para nada. Obviamente que atenção, que a internet também tem sido muito útil e as ferramentas para a aprendizagem. Ressalvamos sempre isso. Obviamente, não estou a diabolizar. Agora, há muita coisa que se está a criar devido à internet, devido à desresponsabilização parental em monitorizar e educar os filhos para a internet. Porque eu acho bem que os miúdos joguem um pouco, naveguem um pouco na internet, mas tem que ser alternado com atividade física, contactos sociais cara a cara, leitura, por exemplo, o livro, que é uma coisa tão importante, um objeto tão importante e que muitas vezes esquecemos. A nossa capacidade de atenção e de memória está a baixar por causa da internet. Por exemplo, as multitarefas, que eu acho uma delícia. Nós somos multifacetados de repente. E isto aqui, quando digo isto, as mulheres não gostam muito de ouvir, porque as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ora, o que a biologia diz é que o nosso cérebro está preparado para fazer uma coisa de cada vez bem feita. Ora, o que é que acontece? Eu estou no computador ou estou a ler um livro, cai uma mensagem, cai um e-mail, cai uma notificação da rede social. A minha capacidade de concentração vai logo ser afetada. Para eu depois recuperar, demora em média 23 minutos. Agora imagina um jovem que está a estudar e que tem isto tudo à volta, a sua capacidade de atenção é terrível. E cada vez mais o que é que acontece? As pessoas só veem os títulos. Sim, não abrem, por exemplo, uma notícia para ver o desenvolvimento, é os títulos. E os títulos são enganosos. A maior parte das vezes. E depois o que é mais chocante é que muitas vezes as redes sociais são para quê? Para o ódio, para a maldicência, para incentivar, assim, catar as pessoas. Veja-se as políticas, as estratégias políticas de partidos, que é mesmo ali para acicatar, para... O outro é o inimigo. Exatamente. E isso depois afeta-nos a saúde mental. Quer queiramos, quer não. Exatamente. E depois, por exemplo, aquela questão dos jogos. O CS e o League of Legends é para maiores de 18 anos. O que é que acontece? Muitos jovens, com 10, 11 anos, já jogam isto. Aliás, eu não vou mais longe. Há miúdos de meia dúzia de anos já têm página no Insta, no Instagram, no Facebook é mais para os cotas, como nós. Sim. Mas noutras redes sociais, os TikToks. E são os próprios pais que deixam. Ou os miúdos alteram a sua data de nascimento. Muitas vezes os pais nem sabem que os miúdos têm. E começam a fazer publicações. E isso tudo afeta a saúde mental. Porque afeta a responsabilidade, afeta o cuidado dos limites, põe em perigo a própria vida, porque, por exemplo, dão nome, às vezes dão passwords, às vezes dizem onde é que vivem, e dão informações que podem ser alvo depois, podem ser usadas contra a própria pessoa. E isto tem que ser trabalhado com os filhos. Agora, surgiu uma coisa que eu acho brilhante, que é as escolas, é que têm que resolver o problema. Sim, a quem deverá ensinar a literacia digital? Desde logo os pais. Se os pais não sabem, perguntam, vão-se informar. Juntamente com a escola, e não só a escola. Porque o que é que está a acontecer agora? Ainda no Governo da República isso se fez. Felizmente aqui o Governo Regional optou por não seguir essa medida, que é proibir os telemóveis em todas as escolas. E porquê é que eu digo isto? Baseado em evidência científica. Em fevereiro do ano passado, a revista Lancet lançou um estudo no Reino Unido, que eram 30 escolas em que era permitido o uso do telemóvel e 20 que não era. E fizeram a comparação? Fizeram a comparação entre sono, performance, bem-estar, etc. E não houve diferença. Porquê? Simples. As pessoas, os miúdos que não podiam usar o telemóvel na escola, chegavam a casa, usavam tanto ou mais do que os outros.
Ou seja... Compensavam. Ou seja, de que serve as escolas proibirem o telemóvel se os pais em casa deixam-os usar como querem? Livremente, sim. Por isso é que eu não sou a favor da proibição, sou a favor da regulação. Mas para haver uma regulação tem de haver regras. E a nossa saúde mental passa por isso. Como temos que dotar de competências os mais jovens para lidar Exatamente, com porque as tecnologias. Eles têm, por exemplo, um miúdo de 8, 9 anos, X horas por dia. Por exemplo, pode ser 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, mas com conteúdos que sejam adequados à idade dele e que haja supervisão. E assim sucessivamente. E como eu já disse, intervalar com outras coisas. Porque eles não podem ficar horas e horas e horas... Um dia inteiro. É uma coisa impressionante. São horas a fio ali a jogar, depois jogam à noite, dormem mal. Com consequências naturais. Graves para a aprendizagem de memória. Saúde física e mental. Exatamente. Aliás, o sono é um dos sinais de alerta e das coisas mais importantes na nossa saúde mental. Nós precisamos dormir. O ser humano, o adulto, em média 7 a 8 horas. O português dorme em média 6,1 horas por noite. Somos o país que dormimos menos na Europa. E isto tem consequências, naturalmente, também para as relações, tanto familiares como profissionais ou nas escolas. Sim, porque depois as pessoas começam a ficar mais irritadas, com mais falta de atenção. O desempenho escolar é afetado, pode ser afetado. E depois não se alimentam bem, depois não conseguem fazer exercício físico porque estão muito cansados, os resultados escolares baixam, não têm paciência para ir jogar, para treinar, não têm paciência para estar com os amigos e estão loucos para ir para outra vez para a internet. E depois há outra coisa que é importante, que é as pessoas não são boas ou más ou populares pelos likes que têm. As pessoas são o que são de acordo com a sua forma de estar na vida, de acordo com os seus comportamentos, das suas atitudes, consigo e com os outros. E o que é que se está a criar aqui? Os jovens andam à procura de likes, de gostos, de aprovação. E isso é mau. Portanto, eu considero que o mais importante é reforçar as atitudes de ajudar o outro, ter uma boa nota, estar com os amigos a conviver de uma forma saudável. Isso sim, isso é que é ser popular. Não é fazer asneiras, fazer apostas, ir para o Facebook e ter não sei quantos likes. Isso é perigoso para a própria saúde da pessoa. Estamos a traçar um cenário negro. Eu não diria negro, acho que é realista. Infelizmente, como eu lhe digo, eu sou muito otimista, mas há coisas que começam a preocupar em mim. Sim. Porque cada vez mais aparecem-nos nas consultas isto e cada vez mais nas nossas ações que temos nas escolas, nas empresas. Vão-se apercebendo da realidade. E o que é que nos pode, enquanto pais, aqui neste caso, olhando os mais jovens e o comportamento dos mais jovens, ajudar a identificar que há um problema ali latente, uma dependência do que quer que seja? Primeiro, quando a pessoa começa a ficar mais irritada, mais nervosa, uma criança, por exemplo, quando se lhe tira o telemóvel, começa a ficar birras, ou começa a deixar de jogar com os amigos à bola, deixa de sair para a rua, deixa na escola de conviver com os amigos no campo e vai para o telemóvel. Cada vez mais a sua vida está em torno do telemóvel. Deixa de estar à mesa junto com a família, prefere jantar no quarto ou almoçar no quarto. A irritabilidade, como eu já disse, o choro fácil, a agressividade, problemas de sono, tudo são sinais de alarme que é importante fazermos alguma coisa. E eu aqui, desde logo, aconselho que antes de ir para a cama, pelo menos até aos 14 anos, ou 15, 2 horas antes de ir para a cama, não haja telemóveis. E os telemóveis fiquem com os pais. Não no quarto de Exatamente. dormir. Daí para cima, 1 hora antes também é igual. E nós adultos também. E estimular a leitura. Estimular muitas vezes o estar em silêncio. Porque, como disse no início, andamos aqui numa lufa-lufa com muito ruído, muita confusão e não paramos. Não paramos para nos ouvir. Isso é válido para os mais jovens como para os mais velhos. Uma luz mais intermédia, para também... menos agressiva. Exatamente. Para, desta forma, as pessoas dormirem descansadas. E não, como acontece muitas vezes, os miúdos levam os telemóveis para o quarto e começam a apostar, a falar com pessoas que muitas vezes não conhecem, a jogar,
a namorar, a fazer outras coisas, até às tantas da manhã. Namorar é bom. Tudo bem, mas não àquela hora, não é? E depois o que é que acontece? Os pais nem sabem, porque eles metem toalhas ou cobertores ou uma passeira de roupa por baixo da porta, por causa da luz, ou então abafam-se. E têm lanternas. E por isso é que eu digo, quem me ouve deve achar que eu tenho um protocolo com uma relojoaria qualquer para ganhar algum dinheiro, mas não tenho. Comprem despertadores. Comprem um despertador. Sim. E promover, volto a dizer, a interação com os outros. Privilegiar a interação cara a cara em casa. Em casa, desde logo, a jogar com tabuleiros, até ver um filme juntos, discutir as coisas, a hora da mesa aproveitar para ver diálogo, para ver o que é que aconteceu o dia, para as pessoas se ouvirem e falarem, para ser um momento de harmonia, em que se fala do bom e do mau do dia, o que é que se pode resolver. Tudo isso são formas simples que se pode fazer para os miúdos. Tem aquele instrumento, é muito importante, mas há outras coisas boas e que são necessárias para a nossa saúde mental. A adição em si é considerada uma doença mental. Perante isso, sim, procurar ajuda profissional. Exatamente, não é? Exatamente. E quanto mais cedo atuar é melhor. Quanto mais cedo atuar é melhor, porque senão a coisa tende a piorar. E até, neste caso, há situações de pessoas que já são internadas em instituições psiquiátricas por causa destas dependências do jogo online e dos videojogos e das apostas também, e redes sociais e por aí dentro, porque ficam de tal maneira dependentes, e de pornografia e de compras, e há tantas dependências aí que estão a aumentar. Aliás, já digo isto há mais de 7 anos, que pela calada estas dependências sem substâncias vão dar mais problemas que os consumos das drogas. E isso está-se a verificar cada vez mais. Alerta. No âmbito deste mês, Dr. Nelson Carvalho, deste mês em que no dia 10 de outubro se celebrou o Dia da Saúde Mental, que mensagem gostaria de deixar aqui àqueles que nos escutam? Acima de tudo, olha, primeiro, a base disto tudo é a família. Aproveitem ao máximo os momentos com a família, desde logo uma refeição por dia ao jantar, que é o mais fácil. Estejam o máximo possível com os filhos, com os irmãos, com os amigos, convivam, façam atividades saudáveis, podem intercalar com as novas tecnologias, obviamente que sim. Tenham atenção à capacidade e ao volume de trabalho que têm, de atividades, estabeleçam objetivos realistas e tangíveis. É bom sonhar, é bom viver dessa forma. No entanto, deixem o jovem também experimentar o sonho, deixem-o estabelecer objetivos, ajudem-nos. E outra coisa importante, o facto de eu não querer que o meu filho tenha uma profissão, mas ele quer, eu acho que devemos estimulá-la. Obviamente, se for uma profissão legal, obviamente não. Devemos estimulá-la, devemos encorajá-lo, porque dessa forma ele será mais feliz. Até porque há estudos que demonstram, por exemplo, que em relação ao ensino superior, uma pessoa com curso tem mais facilidade em arranjar trabalho do que aquela que não tem curso. Sim. Mas aqueles que não querem, não há problema nenhum. O que interessa é que sejam felizes como jardineiros, como pedreiros, não interessa. O que interessa é que eles se sintam realizados, porque a realização pessoal e profissional faz parte da saúde mental. Fica essa mensagem final de Nelson Carvalho, diretor da UCAD, psicólogo clínico e da saúde, uma vez mais connosco. UCAD, Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, da Direção Regional de Saúde. Vai continuar no trabalho, nas campanhas. Sim, sim. Sempre vai promovendo junto das escolas, dos locais de trabalho. É verdade. Estamos à porta. Os bailes finalistas já são pomos que vêm. Que se vai repetindo. E cá estamos nós para alertar todos aqueles que nos escutam. Muito bom dia, Nelson Carvalho. Obrigado, Marta, pela oportunidade e pelo trabalho que tem feito em prol da prevenção na região. Obrigada. Não me cansarei de dizer isto. Bom dia a todo o auditório. Embaraçando-me. Muito obrigada.